sócia da gente, ela trabalhava na zona rural, cozinhando e costurando, e não tinha TV, né? Não tinha. E para entreter a gente, ela contava história. E contar história é igual. Quer dizer, eu acho melhor, inclusive, do que desenho animado. Enquanto ela contava a história, eu criava os desenhos, o filme em minha cabeça. No princípio, era terra para brincar, marcar com seus desenhos de criança. Era o desejo de estudar, de ir além do esperado, de surpreender. Era ver em cada paisagem uma cena, um mundo particular, rico em histórias, rico de pessoas ricas de histórias. Era olhar para os panos que a mãe tecia, o tecido que vestia as gentes, e ver naquelas cores outros desenhos e formas. No princípio, era fotografar retalhando panos que pareciam matéria viva, envolvendo suas memórias. Os panos que vestiam encontraram um momento fotográfico. Viraram mosaico, colagem, pintura, arte que impacta, que remexe lembranças, visuais de um cotidiano já vivido, entre cores e texturas. Eu acho que o Vale do Jequitinhonha é um recorte de um Brasil que meio que fora do contexto. Essa região ficou muito isolada economicamente, geograficamente e com a infraestrutura até praticamente ontem, né? Isso aqui era uma parte esquecida por todo esse aparato de infraestrutura até década de 50, até década de 70. Tem local que o asfalto chegou agora na década de 90. Esse isolamento manteve a miséria, a miséria do ponto de vista material ou de infraestrutura, mas ela também manteve as práticas culturais do lugar. A história da corrupção no Vale do Jequitinhonha é terrível. Inclusive, tanto no senso comum quanto alguns estudiosos acreditam que a marca do Vale da Miséria, que isso foi uma decisão política tomada na época para conseguir dinheiro da Sudene. Lembra? A Sudene, uma das indústrias da corrupção da década de 70, 80, e o Vale do Jequitinhonha ficou de fora da região do semiárido, do ponto de vista geográfico e político. Então a prefeitada, os grupos de prefeitos da região da época se uniram para tentar provar que a gente era extremamente miserável para a gente ganhar, fez uma política de miséria de emergência para provar para o governo federal que eles precisavam também de entrar na Sudene, que é pegar recursos. E aí deu certo. Ficamos famosos por ser miseráveis, conseguimos dinheiro da Sudene e o dinheiro sumiu, é claro, né? Veio muito dinheiro, veio assim, a corrupção, né? Isso aqui é marcado por muita corrupção. Hoje a gente está num momento de decadência e de perda, né? Os mestres estão morrendo e muita coisa está se perdendo, né? É um efeito colateral, né, da urbanização e da ausência de políticas, não, porque isso tudo é uma decisão política, a decisão de matar isso é política, né? Mas, em relação ao restante de Minas Gerais, aqui ficou sendo um local bem específico, né? Tem manifestações bem características dessa região, mesmo em decadência, mas tem ainda, né, alguma coisa. Eu acho que a Vale do Jequitinhonha poderia ter a arte como principal política de dignidade, né, de implantação de cidadania e dignidade para as pessoas aqui da região.
Então, meu trabalho com fotografia, pintura a partir da fotografia, o que me levou muito a isso foi ver os trabalhos, né, pela internet de Sebastião Salgado. É uma grande influência, né? Muito importante na minha vida para chegar nisso aí foi Manuel de Barros, a poesia dele. É uma coisa que eu uso muito, que é dele, que é preciso transver o mundo. Essa ideia de transver, então eu tô tentando até agora transver o mundo de meu cotidiano, transver o cotidiano, isso é coisa de Manuel de Barros. Acho bonito demais. E o principal foco é tentar pintar a poesia que há na estética das pessoas. Cada pessoa carrega uma certa poesia. Então, eu tento sair como se eu não fosse da espécie humana, para olhar os seres humanos como se eles fossem animais exóticos. E eu gosto de ver o comportamento, né? E eu gosto de fotografar as pessoas sem elas verem, porque elas não estão atuando. E aí, para mim, elas estão sendo animais humanos, né? Com todas as suas contradições. Eu acho que todo ser, em toda a sua contradição, ele tem algo de muito bonito. Então eu gosto de fotografar mendigos, pessoas andando na rua espontaneamente, comprando, se abraçando. Tanto que eu tenho mais de 1000 fotos e é um grande drama decidir o que pintar, né? O nome dessa obra é O Garimpeiro. Ele está com uma lamparina de carbureto. E o garimpeiro aqui do meu contexto, a região, ele é um garimpeiro geralmente trabalho muito precário, ele é solitário. E a maioria deles usam muita droga, né? Principalmente o álcool. E eles sonham muito, sonham em enriquecer o tempo todo. É mais uma viagem, né? E aí a ideia do psicodélico, né? Eu achei essa estampa. Quando eu achei a estampa, eu já pensei no garimpo. O passeio de bicicleta é uma obra que eu fiz inspirada numa fotografia que uma moça chama Giselda, lá do Coqueiro Campo, postou e ela autorizou pintar. Quem tirou a fotografia foi uma criança que estava vendo as duas passando. A criança de 10 anos fez essa foto. Assim, elas bem espontâneas. Outra obra, o nome é O Malandro, inspirado no personagem do candomblé, né, o malandro, né, o Zé Pequeno, Zé Pilinga, que acho que é o nome da entidade, né? E é o famoso malandro também do Rio, né, do samba e tal. A outra obra é uma Nossa Senhora Aparecida, é uma arte sacra que eu faço muito também, porque eu gosto muito da arte sacra no geral, né? A da católica é muito bonita também. O Rádio de Adão Moreira, ele é um vaqueiro que mora aqui perto, e eu fiz essa foto em 2011, lá na casa dele. Uma cena que me lembra muitas outras que eu vivi aqui. Essa chama Candomblé, é uma releitura de uma obra de uma pintora que morreu na década de 70. Ela é pesquisadora do candomblé, chama Dejanira Fissura. E é uma encomenda, né? A pessoa queria uma obra inspirada no candomblé. E eu gostei muito do trabalho dela e mudei algumas coisas, mas é uma inspiração na obra dela. Agora a indústria está fazendo um patchwork, uma coxa de retalho, e aí eu fico de olho nisso aí. Quando eu acho, eu compro. Mulher lendo estampada de chita, é uma senhora lendo. Uma leitura que me lembra a alfabetização, né? O acesso à leitura das pessoas mais idosas. Essa aqui o nome é só capoeira mesmo, capoeira estampada. Essa chama Cheiro de Pai, o pai com a criança, cena feita na feira. Essa é Ivone cortando couve, ela é minha sogra. Essa é brincando de peão. Essa foto alguém postou e deixou pintar. Essa é uma releitura, não é um retrato. Essa é teatro estampado. É um pessoal do Maranhão que pediu pro fotógrafo fazer isso aí. Menina brincando de carrinho.
nome dessa é O Abraço. Que tem vários abraços. Esse é o abraço de Adalto e dos Anjos, Maria dos Anjos. Esse o nome é Molinha de Manchinha. Porque aqui tinha uma festa que o homem fazia essa molinha e brincava, mas cada lugar ela tem outros nomes, né? Aqui era isso. Africanidade, uma coisa assim. Esse é Rafael, o nome desse menino, lá do Corpo do Gato. Rafael com estilingue. Essa aqui, acho que o título dela é Menina Moça. Moça carregando a menina. A costureira, né? Essa é Menino Brincando de Lambreta, que é o nome desse brinquedo aqui. Aqui eles chamam isso de lambreta, mas pode ser skate ou lemão. Essa outra técnica que eu estou experimentando é cortando mandioca. Aí eu fiz uma outra técnica, né? Isso é pintura, costura e colagem. O beijo cubista. A revolta da favela. Nos anos 2010, mais ou menos, eu estava fazendo um sucesso nas faculdades federais aqui da região, principalmente os estudantes, né, da área de humanas, tendem a ser muito revoltados e tal, e mudar o mundo. Então eu comecei a pintar uma série sobre movimentos sociais, sobre as contradições sociais, né, sobre as minorias raciais, sobre questão de gênero e tal. Então tem obras que são literalmente um grito social e provocativas. Eu já tive até problema sério com pintura aqui na cidade. O festival que aconteceu aqui em 2010, eu pintei uma obra que chama Santa Ceia Democrática, e ela foi exposta e causou peregrinação na exposição. Porque aqui é uma cidade muito conservadora, e as pessoas não aceitavam de modo algum minha Santa Ceia. Tinha uma variedade de etnias e culturas diferentes do cristianismo, né? A ideia era causar uma pergunta: qual a sua capacidade de lidar, ou suportar, ou conviver com o diferente? Aí foi uma provocação interessante, mas que eu paguei um preço, né? A crítica aqui na cidade, até hoje ninguém entendeu a Santa Ceia. O que eu acho que tem no meu trabalho, que vem de minha infância, do meu imaginário de criança, é principalmente as flores. Porque essas flores vêm de uma necessidade que está no subconsciente, lá de menino. E a primeira imagem que eu tenho dessas flores, como bandeira, eram duas mulheres de vestidos, num pilão só. Aí fazia um movimento muito bonito. Ela chama Balbina e Conceição. Então as flores mais remotas que eu carrego são dos vestidos de Balbina, os vestidos de chita de Balbina e Conceição. Isso ficou, não sei porquê, quando na minha juventude eu queria muito resgatar isso nas minhas pinturas regionais. Eu desenho desde minha infância. Desde os 6 anos que eu me lembro, eu morava na zona rural, que eu fui alfabetizado em casa. Minha mãe me ensinou a escrever e ler. E eu desenhei nesse primeiro caderno, eu enchi de desenho, né? Já fiz os meus desenhos, e ao invés de fazer o alfabeto, que era a proposta. E também eu gostava muito de desenhar na estrada de chão batido, quando chovia, uma tela enorme, né? E eu ficava desenhando com madeira e tal, e fazia sucesso entre os meninos. Então, quando meu pai, por exemplo, voltava do serviço, via os desenhos e tal. Então, ele achava no mínimo interessante, assim, diferente e tal. E quando nós viemos para Padre Paraíso, com os 13 anos, alguém me explicou que a tela seria pedaço de tecido esticado no chassi de madeira. E eu pensei, como eu nunca vi uma tela industrial, mas eu sei fazer carrinho. E se eu sei fazer carrinho, eu sei fazer uma tela. Aí eu fiz algumas telas e comecei a pintar a partir dos 13 anos em algumas telas que eu mesmo confeccionava. Só depois já na minha juventude que eu comecei a fazer uma faculdade, né, de geografia, e nesse curso eu tive acesso a algumas informações da área da sociologia. Um dos
pontos cruciais foi quando eu fui visitar com um trabalho de campo, um acampamento do MST. Então eu fiquei encantado com aquele pessoal que estava voltado muito para a cultura popular, para a história regional, para a história de si mesmo, né? Então eu me vi também naquilo. E também o movimento de cultura popular, o Festival de Cultura Popular do Vale de Jequitinhonha. Nesse contexto, aí, em 2006, eu fui ao festival e esse evento me influenciou demais porque o que estava ali representado era a minha própria história, meu povo. Então eu mudei totalmente o foco da minha pintura e comecei a pintar temas ligados ao cotidiano e fiquei nessa busca, cotidiano e cultura popular. Carregava no meu imaginário a estampa, porque minha mãe é costureira e na minha infância eu lembro que as pessoas levavam chita e os homens levavam mais tecido quadriculado, preto e branco principalmente, e as mulheres muitas flores nos tecidos. Eu queria muito pintar aquilo nos personagens que eu já vinha pintando no regional. E a solução foi tentar primeiro pintar cada florzinha, mas dava muito trabalho. Então eu resolvi pegar uns pedaços de tecido da minha mãe e fazer uma tela. E a solução que eu encontrei foi fazer essa fusão entre o personagem e a estampa. E desde lá então, de 2008, 2009 para cá, eu venho experimentando pintura na estampa, onde eu tento fundir os personagens com o próprio fundo. O personagem veste o fundo e o fundo veste o personagem. Aí vem tendo uma crítica interessante, as pessoas estão gostando e eu venho estudando para melhorar isso. Como eu estou fora do circuito do ponto de vista de mercado, de visibilidade, né? O Vale de Jequitinhonha não é um ponto, está meio que fora do eixo Rio-São Paulo, que nós estamos aqui quase no Nordeste. Depois da internet, esse trabalho ganhou muita visibilidade, porque desde a época do Orkut eu venho usando ao máximo as redes sociais para mostrar, divulgar e vender esse trabalho. Então, Facebook, WhatsApp, e-mail, Twitter, tem me ajudado muito, muito mesmo, assim. Eu vendo graças a essas redes, né? A maioria dos contatos que eu consegui fora foi graças a essa rede de comunicação, né? Que possibilita uma certa democracia é o meio mais democrático por enquanto para divulgar qualquer coisa, né? Academicamente eu fiz foi geografia. E eu não sei se talvez se eu fizesse arte, tivesse feito o curso de arte, eu estaria fazendo outro trabalho. As vivências que eu tive da geografia que me possibilitou ir para a estampa, eu não teria na arte. Quer dizer, poderia ter coisas muito melhores e tal, mas só sei que aqui eu não estaria. Com a estampa. Eu estudo todos os dias, graças à internet, né? As aulas de todas as universidades, agora tem um boom, né? Eu gosto muito de filosofia, sociologia, de antropologia. Aí tem muita gente disponibilizando tudo na internet. Aí eu fico todo dia estudo esse negócio, porque eu preciso de música ou de alguma palestra, alguém falando alguma coisa sobre o que eu gosto. Então eu fico pintando e escutando aulas, né? Aí a variedade é muito grande, né? De coisas. O pessoal da USP, principalmente, né? Disponibiliza muita coisa. Então eu venho estudando muito também sobre arte. Estudando assim, de forma não acadêmica. Muitos professores compram minha mão. Eu tenho um público de professor de universidade muito grande. Mas quando você bate em questões políticas sociais, você está tomando posição literal. Então tem um enfrentamento, que eu gosto, né? A classe média alta, burguesa, que teve acesso a alguns estudos, gosta muito desse trabalho. E as pessoas olham para o trabalho na exposição e falam muita coisa que vem de dentro. E que eu não sei, que seria um grito de algo que eles perderam. Mas não são pessoas que têm problemas
de financeiro, problemas existenciais, né? Mas aqui no interior, esse trabalho não mexe com a existência de ninguém, pelo menos na minha cidade, né? Aí é um mistério. Por exemplo, eu nunca vendi uma pintura aqui na minha cidade, porque as pessoas olham, tipo, isso aqui é Dona Maria, e eu não vou comprar. Dona Maria é Dona Maria, tipo, qual a beleza nela? Não é, as pessoas, as pessoas que eu fotografo, muitas delas têm dificuldade de se ver como bonito. Eu acho que um artista é todo aquele sujeito, toda aquela pessoa que não contenta com a existência. Fazer arte é fazer política, né? E fazer arte é fazer política dos mais diversos pontos de vista, né? Do ponto de vista mais conservador, mais liberal, mais progressista, né? E a minha arte, eu tento ser um político progressista. A política nesse momento aqui é tentar ver a vida fora do olho do capital apenas, né? Que o capital é muito bom, mas só ele acho que desumaniza. E talvez seja por isso que as pessoas compram ou vê alguma beleza nisso. Mas aí a ideia é, existe outra possibilidade, outra forma de existir, outra forma de viver, de lidar com a vida? Talvez exista, eu acho. Eu tento nessa ideia. A ideia, já que eu não vou conseguir ganhar dinheiro mesmo, é tentar viver a poesia da vida, né? Por aí. Então acho que o artista é esse, que está provocando uma nova forma de ver a vida aí nas pessoas que estão ao redor, né? Ao tomar essa decisão, tive o tempo do ócio para investir na pintura. E comecei a ter um retorno. Tanto que agora eu estou numa fase de meu principal dinheiro já vem da pintura, sabe? E não da educação. Eu nunca me preocupei muito assim com o que é arte, o que é arte, o que não é arte. E até porque eu não consigo ainda decidir. Já me aventurei algumas vezes a tentar entender o que é arte e só fiquei mais confuso, né? Mas a melhor resposta que eu tenho para que eu me convenci por enquanto do que seria arte seria tudo aquilo que causa um estranhamento, né, no cotidiano, na vida das pessoas, aquilo que vai marcar a vida social, os registros, mas tudo ligado principalmente ao estranhamento, que seria uma espécie para mim de uma espécie de saída do consciente, alterar o estado de consciência. E depois que eu comecei essa técnica na estampa, pessoas de todas as classes sociais fazem as avaliações. Então aí eu comecei a chamar também de arte.